Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2, meu nome é Gesiel Santana e aqui nesse canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Hoje, mais um episódio da nossa série Como Interpretar Pastores, Pregadores em Libras, em um passo a passo claro e objetivo para que o surdo entenda de forma visual a sua interpretação. Antes de a gente iniciar, só quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos para abençoar a sua vida e tornar a sua igreja acessível em Libras. Beleza? Muito bem. Agora, mais uma sugestão aí da Tati. A sugestão dela foi a pregadora, né? Camila Barros. Camila Barros, a pregadora de hoje. Tem muitos que falam pastora, né? Pastora Camila Barros. Enfim, não vamos entrar nesse debate teológico, bíblico, se é pastor ou não. Enfim, o importante é que nós estaremos trabalhando a mensagem dela nessa aula, como você interpreta ela em Libras. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos lá interpretar. Muito bem. Olha só, o tema específico dessa mensagem, né, é uma ministração que o tema fala: não chore, reaja. Esse é o tema, né, específico dessa mensagem. Quando a gente vê uma mensagem falando não chore, normalmente a gente vai remeter a algumas passagens bíblicas, algumas histórias bíblicas, né, quando fala assim a questão de não chorar. Mas quando vai falar não chorar, a gente vai pensar em histórias bíblicas que teve choro. Então pode ser que vai falar sobre a história de Ana, porque você pode perceber que é um público de mulher, né, pode falar também do choro de Jesus, né, em João no capítulo 11, quando viu lá que Lázaro estava morto, né, estava próximo ao sepulcro. Enfim, tem várias histórias aí de choro que ela pode falar, mas quando fala assim no sentido não chores, aí a gente pode também fazer uma referência a Lucas, capítulo número 7, a história da viúva de Naim, que Jesus falou assim: olha, não chores, mulher, também. Então isso é interessante. Porém, ela vai falar aí de uma outra passagem bíblica, tá? Oh, glória a Jesus, aleluia! E por que é interessante, pessoal, a gente fazer esse resgate na nossa memória de possíveis passagens bíblicas que eles vão estar falando, né? O pregador ou a pregadora nesse caso. Para a gente ter uma base do que a gente pode interpretar, do que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente sabe que o tema por exemplo, não chores, a gente já consegue ir organizando, melhorando a nossa sinalização que a gente pode fazer para facilitar. Beleza? Beleza, então vamos lá. No começo ela começa glorificando, né? Então ela fala: olha, glória a Deus, glória a Jesus, glória. Ela tá no momento de introdução, enquanto tem aquela euforia, né, das pessoas presentes, agradecendo a Deus, louvando a Deus, tá? Então isso aí é normal e você pode estar falando: olha, glória a Deus, glória a Jesus, sem problema nenhum. Opa, deixa eu voltar aqui. Aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, amém. Ela fala aqui, ó, peraí que eu tô Marcos, só apertando capítulo... aqui, pessoal, tá meio que voltando aqui, eu tô clicando aqui. Mas ela fala assim: olha, a paz do Senhor Jesus, igreja. Como que você vai fazer isso, pessoal? Você vai falar assim, ó, a paz do Senhor Jesus, igreja ou igreja? Não, pessoal, você não vai fazer esse sinal específico de igreja. Por isso é muito importante a gente refletir no que está sendo falado. Então vai falar assim: olha, a paz do Senhor Jesus a todas as pessoas que estão presentes, ou a todos vocês, ou a todas as pessoas aqui. Então é essa a ideia, né? Quando fala igreja, é no sentido de todos que estão presentes. Então você não vai fazer a parte do Senhor igreja no sentido da estrutura. Não, é sobre as pessoas que estão ali presentes, tá? De número 5. Versos 25 em diante, diz assim o texto: certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e Aqui, que já pessoal, havia padecido muito. Ela começa contando a história aí da mulher do fluxo de sangue, né? Então, uma mulher que tinha hemorragia, a gente já imagina, tá? Então, nesse caso, por exemplo, como que você pode fazer, né, a mulher do fluxo de sangue? Então você pode fazer assim, ó, tinha uma mulher, você coloca assim, ó, uma mulher, faz o sinal de mulher e coloca uma mulher aqui. E aí você vai falar assim, ó, que ela tinha uma doença, né? E a doença é no sentido da menstruação, né? De uma hemorragia. Então você vai falar assim, ó, que ela tinha isso. E aí você pode fazer que ficava assim, ó, no sentido, você fez isso aqui, ó, que ela estava com hemorragia, né? Você pode até fazer a questão do sangue, fazendo isso, que não estancava, né? Então era algo mais constante.
Então isso você pode estar na organização da sinalização. Então a história vocês conhecem bem, então a gente vai pular um pouco assim para a parte que ela começa aí fazendo a parte da aplicação, tá? Aproximou-se, prostrou, ele lhe disse: filha. Muito bem. Então ela terminou de fazer a leitura do texto, tá? Então normalmente assim, ó, as pregações sempre vai ser pautadas assim, leitura de texto, né? Vai ter uma introdução, então isso é importante a gente ficar atento, tá? Oh, aleluia, aleluia. Tá glorificando a Deus, você pode fazer, tá? A Deus. Você pode fazer sem problema nenhum, né? Como ela fala, olha, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode fazer sem problema nenhum. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue é uma mulher que sofreu muito. Então, assim, como você já fez a introdução, você já pode falar, olha, então, essa mulher aqui, ó, ela, aí você vai falar, ó, essa mulher, você já aponta. Você não precisa fazer a mulher do fluxo de sangue, falar de sangue de novo, tudo de novo, porque você já fez na parte do texto bíblico, tá? Então, você vai falar assim, ó, você vai apontar, ó, essa mulher aqui, ó, sofreu muito, muito, muito. E é interessante, pessoal, um ponto importante aqui, é que a gente não fica fazendo muito esse sinal aqui de muito. Esse sinal de muito a gente não utiliza ele muito. Por quê, Gisele? Porque esse sinal de muito aqui, pessoal, a gente acaba substituindo eles pelas expressões não manuais, pelas expressões faciais, que dá a intensidade no sentido do sinal. Por exemplo, se a gente vai falar assim que ela estava sofrendo, ó. Agora ela estava sofrendo muito. A expressão é mostrar essa intensidade, que ela estava sofrendo muito. Então esse sinal de muito, às vezes a gente nem utiliza. Por exemplo, vai falar assim, olha, o pastor pregou muito, no sentido que ele ficou muito tempo pregando. Então você vai dizer assim, olha, o sinal de pregar é assim. Você vai falar assim, ó, ele pregou muito? Não precisa, você vai falar assim, ó, ele pregou muito. E isso se dá a qualquer intensidade que você quer reforçar nesse sentido de quantidade, de muito, né? Você reforça através das expressões na sua sinalização. O texto diz que ela já padecia há 12 anos. Quantos anos? Vamos lá, deixa eu ver se você está comigo. Quantos anos? 12 anos. E aí, pessoal, aqui é interessante, né? Que aí ela joga pro público, né? Aí você vai falar assim, ó, essa mulher aqui, ó, ela sofreu anos quantos, ó? Anos quantos? Porque no texto bíblico já fala que estava 12 anos. Então é uma forma para ver se vocês estão atentos. Então você pode fazer, olha, presta atenção, vocês estão atentos? Ó, a mulher sofreu anos quantos, ó? 1, 2, quantos? Entendeu? E aí fala, responde. Aí você espera o surto, certo? Ó, de novo, hein? Vamos ver se vocês estão atentos, tá? Então, ó, anos, ela sofreu quantos? Responde. Aí você pode estar introduzindo essa dinâmica, porque ela fala isso, tá? Vamos ver se vocês estão comigo, vamos ver se vocês estão atentos, vamos ver se vocês estão participando aí, se vocês conseguiram compreender, tá? Há 12 anos ela padecia, gente, 12 anos. Não são 12 meses, não são 12 horas, não são 12 dias. Quando fala essa parte aqui, ó, que ela padecia, né? É no sentido de sofrimento. E aí quando ela fala assim, ó, 12 anos, fala 12 anos não é 12 meses, não é 12 dias. Então ela tá querendo dizer que não é algo fácil. Então você pode falar assim, você pode começar dando essa introdução, ó, 12 anos sofrendo. Fácil? Nossa expressão, fácil? Não é a expressão, ó. Não é. Certo? Então, ao invés de você ficar pensando e falar assim, ó, não é 12 meses, não é 12 dias. Não, você vai trabalhar no sentido da facilidade, tá? Então, 12 anos sofrendo é fácil? Não, não é fácil. Aí você vai falar assim, é muito desgastante, é muito sofrimento, é muito complicado, é muito difícil. Então, você pode trabalhar assim também. É muito tempo perdendo sangue. Ela é uma mulher... Gisiel, talvez você fala, mas aí agora ela falou que é muito tempo.
Então, posso fazer muito tempo? Muito tempo? Não precisa também, tá? Nesse caso, quando vai falar de tempo, você pode mostrar no sentido relógio, vai mostrar o tempo e fala assim, ó. Ou seja, ó, muito tempo, ó, rodou o tempo, rodou. Muito tempo, percebe? Então, a intensidade já vai deixar claro que foi muito tempo. Se você usar o sinal de muito, percebe como que a gente entende esse sinal de muito a partir da intensidade das suas expressões, de como você fala, né? Então isso aí é muito interessante. Hemorrágica e uma mulher hemorrágica num tempo muito difícil. Quando fala assim, ó, uma mulher hemorrágica, qual que é a ideia? A ideia é pegando o sentido aí da hemorragia, né? A hemorragia que ela sofreu, a hemorragia que ela sofria, a enfermidade que ela estava padecendo há mais de 12 anos. E aí você pode estar aplicando. Então, então é no sentido, ó, você pode falar da menstruação dela, do sangue que ela estava sofrendo. Então, quando você for fazer isso, pode estar trabalhando essa questão sem problema nenhum, São questões que às vezes a gente não pensa, não para, né, para refletir. Por quê? Porque isso aí faz com que nós ficamos focados no que está sendo falado. Porque se a gente não fala, por exemplo, ela está falando hemorragia, você fala, ai, meu Deus, hemorragia, meu Deus do céu. Só que já explicou que é um sofrimento, que é do sangue, que era a situação da mulher, né? Então você já pode estar trabalhando essas questões aqui, que já foi apontado. Ao invés de você escrever aí, não sei como faz hemorragia, não sei aí. Você entendeu? Então fica mais visual você fazendo assim. Num tempo em que, segundo a visão e a orientação da lei mosaica, ela era tida por causa desta enfermidade como uma mulher imunda naquela época. Eu disse suja ou imunda? Muito bem. Aqui, pessoal, aí ela vai falar assim, ó, que naquela época tinha um costume, tinha uma lei, tinha uma regra, tinha uma determinação, que a mulher que ficava assim, ela era afastada e ela era considerada imunda. Então, imagine isso, como que você vai fazer? Então você vai falar assim, ó, lá no passado, há muito tempo, ou ó, você foi com o dedo assim, ó, lá atrás, certo? Tem a questão da lei mosaica, e você vai fazer no sentido da lei, tá? Quando vai falar a questão da lei mosaica, vai sempre remeter aí às instruções dadas por Deus a Moisés para compartilhar com o povo. Então quando vai falar nesse sentido, você pode trabalhar essa questão da lei. Então, ó, no passado, o costume, né? Ou seja, a lei daquele tempo era assim. Então você vai organizar essa forma de falar. E um ponto importante, pessoal, é que quando vai falar a questão de lei, Levíticos, né, a questão dos 10 mandamentos, como a gente explica isso, né, a gente tem tudo isso de forma detalhada em nosso curso completo, Libras A2 Club, que é a maior ferramenta, o maior curso de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. É a coisa mais completa. Lá tem essas aulas específicas falando de vários livros da Bíblia, dos principais, Gênesis, Apocalipse e muito mais. Se você tiver o interesse de participar desse maior curso de Libras no contexto religioso cristão do Brasil, tem um link na descrição para você entrar pela lista de espera, beleza? Então ela falou da lei mosaica, então vai falar assim, ó, tinha lei, regra. Então vai fazer a lei, certo? E tinha várias determinações. Ou você pode fazer lei e o sinal de regra mesmo. Então tinha lei, regra. Aí você pega uma, como se você estivesse pegando, ó. Então você pega uma e aí essa lei é sobre o quê? Fala o quê? Entendeu? Então se a mulher está menstruada, certo? Ela é afastada. E aí você pode falar o sinal imunda. É o nome, né? A marca está ela está marcada, né? Eu ia falar estigmatizada. Eu ia falar isso. Muito bem. Ela está marcada ali, né? Essa foi o estigma criado em cima dela. Então ela está marcada, certo? Muito bem. Então é essa a ideia. E isso aqui ela está falando na introdução, né? E tem diferença, irmã Camila? Tem. Não é que sujeira seja bom e nem favorável, de modo nenhum. Mas normalmente aquilo que está sujo faz com que a gente tenha algum nível de tolerância um pouco mais estendida do que aquilo que está imundo. Justamente por isso, a variação dessas duas palavras. E aí, pessoal, aí você percebe que ela fala assim, ó, quando ela fala assim, ó,
Eu falei imunda e não falei suja. Isso aí já mostra que ela vai fazer uma diferenciação. Já mostra que ela vai fazer aí uma aplicação em cima dos dois termos. Então, por isso que você opta para falar, ó, o sinal dela, né, imunda. Você explica porque são termos, né, que ela vai explicar. E aí, realmente isso acontece. Por isso, pessoal, você não pode já falar, ela estava imunda e fazer esse sinal de sujo. Olha o cuidado que a gente precisa ter. Porque se ela fala, olha, imundo, e você já faz sinal de sujo, ela fala que a aplicação que ela vai falar é diferente. E aí, como que você faz? Você fala assim, ah, não, sujo não é sujo. Imundo não é imundo. E aí, como é que você faz? Por isso, pessoal, a atenção com relação a termos é muito cuidadoso, tá? Então nós temos que dar esse processo aí para pensar, para organizar a nossa sinalização, para a gente não fazer de qualquer maneira e depois falar assim, ah, desculpa pro surdo, ó, esquece, vou começar, vou fazer de novo. Aí você vai ter que pegar a linha de raciocínio onde foi parada, onde você confundiu, para chegar até esse ponto. Só que, enquanto você está fazendo isso, ela está falando, ela está pregando, ela está ministrando. Então pode ser mais um acúmulo de informações que você pode confundir tudo, só porque você já colocou um sinal, certo? Que ela falou da palavra imundo, você colocou como sujo, porque você imaginou que ela iria falar a mesma coisa. Então são cuidados específicos. Então, para fazer essa diferenciação, você pode falar, olha aqui a palavra, ó, imunda. E a outra palavra, suja. Não tem problema nenhum, você utiliza as duas palavras. E aí ela vai falar assim, olha, aqui, ó, diferente. É uma diferenciação. Tranquilo? Por exemplo, se você estiver muito apertada para ir em um banheiro, dependendo do seu nível de necessidade, ainda que ele esteja sujo, você dá um jeito de usar devido à sua necessidade. E aí, pessoal, ela vai fazer ela vai explicar os termos. E aí ela faz comparação. Então fica fácil de você fazer. Então você fez, ó, imunda, suja. Ela fala assim, olha, um exemplo, ó. Exemplo, vou comparar, um exemplo, comparação. E aí você pode estar aplicando a história. Eu fui no banheiro, estava apertado, vi lá que estava sujo. Ah, dá para usar. Percebe? Então, aí você vai aplicando aí. Só não pode confundir os lados que você colocou as palavras, tá? Mas é interessante você fazer isso. Muito bem. Eu vou passar um pouco mais adiante, só pra gente ver um pouco mais na ênfase, né, da pregação. Imagina, o dedo quase fora da mão. Ah, tome um remedinho que passa. Que remedinho? Me leve pro médico, eu estou sangrando. E aí ela vai dando uma ênfase, né, fazendo comparação da mulher, né, como que ela poderia estar sofrendo, com dificuldades, né. Então, aí vai falar assim, olha aqui, ó, ela tá sofrendo com isso, ela tomou um remedinho, acabou, fim, sumiu, ó, sumiu, remedinho, fim, ó, sumiu. Não, eu preciso médico, né, urgente, ó, urgente o médico. Então essa a ideia, porque ela estava 12 anos assim, né. Vou passar um pouco mais pra frente aqui. Que remedinho, meu dedo está caindo, eu preciso de pontos. Que tem áreas da vida que já há um tempo estão sendo minadas. E eu não preciso aqui forçar nenhum... Aqui, ó, quando ela fala assim, ó, por exemplo, olha esse termo que interessante, né? Tem áreas da vida que estão sendo minadas. Você não vai falar assim, ó, às vezes tem áreas da vida que tem alguma bomba está sendo minada. Não é esse sentido, tá? A ideia é no sentido que está tendo muitos problemas, está tendo uma pressão, uma influência. Então tem áreas que está tendo influência. Você pode fazer influência daqui, ó, influência daqui, ó. Então você pode ir trabalhando essas questões, né? São questões que você pode estar trabalhando de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, tá? Pra gente tomar cuidado com alguns termos, pra gente não... utilizar de forma equivocada, utilizar de forma antecipada, né? Então vocês vão percebendo, pessoal, ao longo dessa série, tá? E se você ainda não assistiu essa série, vou deixar aqui no card, tá? Para você assistir as outras aulas. É muito importante assistir desde a primeira. Tem vários pastores que a gente trabalhou aqui e cada aula da série, cada episódio tem lições importantíssimas que você já consegue colocar em prática em Libras na sua igreja, tá? Ação de poder, de informação, mesmo que seja irrelevante, mesmo que não seja importante. E por que isso? Porque está inserido dentro de contextos aonde só se ouve isso. Há outras pessoas que só falam de dor, há outras pessoas que só falam de morte. Aí percebe que ela está falando a questão de comparação de contexto, né? Então tem pessoas que ficam aqui e aí o foco, né, o objetivo, o pensamento é só nessas coisas. Agora tem pessoas que estão aqui
o foco, o objetivo é só nessas coisas aqui, e ela vai mostrando essa diferenciação, a comparação aqui. Às vezes a pessoa fala sobre esse tema, ela começa a ficar propensa a esse tema, ela fala sobre essas coisas, ela fica propensa a essas coisas. Então são detalhes interessantes que ela vai organizando aqui e fica fácil de a gente ir assimilando. E aí, pessoal, você gostou desse pequeno recorte aí, dessa série? Você gostou das ideias que a gente trabalhou? E se você deseja mais conteúdo como esse, não esqueça, hein, de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar aqui nos comentários, né, se tem sido produtivo para você. Aí isso incentiva a gente a fazer cada vez mais. Esses episódios de como interpretar pastores, pregadores em Libras, em um passo a passo, acontece aqui no nosso canal do YouTube toda quarta e toda sexta-feira às 17 horas. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!